O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos hoje as irmãs pastorinhas, no dia do bom pastor, dia das irmãs. E o beato Tiago Alberione teve essa grande inspiração na família paulina. Tem várias congregações na família paulina, digamos assim, as pias discípulas, os paulinos, e tem as irmãs pastorinhas, que trabalham na vida pastoral, que estão aqui conosco já tem bastante tempo, né? Quase 20 anos, 25 anos, não é? Então, importante a presença delas. Queremos saudá-las e parabenizá-las, e parabenizar também a sua congregação, e pedir que o Senhor da Messe envie jovens para nutrir a vida religiosa nessa missão pastoral. Hoje eu quero fazer uma memória aqui, que nós às vezes passamos um pouquinho despercebido, que toda a vida da Bíblia é pastoril. A Sagrada Escritura sempre nos traz essa imagem linda do bom pastor. Pela manhã eu disse, quando Abraão saiu da terra de Ur, e Deus lhe prometeu uma terra nova, ele saiu com sua família, com seus rebanhos, e levou o seu primo, seu sobrinho Ló, seu sobrinho. Mas chegou a certa altura, que ambos rebanhos cresceram muito, e foi necessário que Abraão dissesse a Ló: meu filho, agora é melhor você ocupar uma outra parte da terra e eu ficar do lado de cá, porque o rebanho cresceu muito e as ovelhas estão se misturando. Então é preciso fazer esta divisão para melhor cuidar das ovelhas. Quando há um tempo passado, não um tempo muito longo, mas um tempo bom, até há uns 20, 30 anos atrás, nós éramos apenas em 40 sacerdotes, nem isso, nessa arquidiocese. Nós chegávamos a ser pároco de 3 paróquias, simultaneamente. Teve um que foi pároco da Serra, Fundão e Jacaraípe. Um padre só para 3 municípios. Um padre só para toda a região de Linhares, porque a arquidiocese não existia Colatina, da linha Ita. Então, depois
com a oração, com a abundância de vocações, hoje nós somos mais de 160. E hoje nós podemos dizer assim, como Abraão e Ló, é preciso cuidar do rebanho. E às vezes, quando nós estamos assim, divididos em paróquias e variadas, e com a criação de tantas, somos mais de muitas paróquias, hoje eram pouquíssimas, não éramos 40, hoje somos quase 100, significa que é preciso pastorear, e que cada dia o rebanho aumenta. Depois, outra coisa que acontece na Bíblia, nós temos lá a nomeação de Davi, a unção de Davi. Dos filhos de Jessé, quando Samuel foi ungir para procurar um rei, porque Israel queria um rei, queria, como as outras nações, ter um governante, ter a monarquia. Israel não tinha monarquia. Então Samuel foi à procura de um rei, ungiu Saul, mas Saul não pastoreou bem. Saul deixou a vaidade subir a sua cabeça. Saul deixou a sua vontade governar, e não a vontade de Deus. Saul sustentava os seus mimos e fechou os ouvidos e os olhos para o povo. Então Deus resolveu trocar de pastor e foi procurar entre os filhos de Israel alguém que pudesse pastorear. Olha bem, quando chegou na casa de Jessé, logo Jessé pensou, vai ser o meu filho mais velho, ele é mais experiente, ou senão o outro, olhou para todos eles e disse, não, nenhum serve, Jessé. Ah, mas eu tenho um outrozinho, só que esse pastor de ovelhas, ele cuida de rebanho. Foram lá e trouxeram o jovem Davi, que pecou, que teve as suas coisas da vida, mas foi um grande e amado pastor, lembrado até hoje pelos judeus e por nós. De qual rei que nós lembramos da Bíblia? Sempre de Davi. Nós não lembramos dos outros, nós não lembramos de Acás, nós não lembramos de Joaquim, nós não fazemos menção a Salomão poucas vezes, mas Davi, nós falamos logo de Davi. Por quê? Porque Davi governou, pastoreou, governou com o coração. Aí me faz lembrar que dessa vida pastoril, conheci também um outro padre, que foi pároco dessa paróquia antes de mim, e que na chegada do arcebispo de Vitória para nos pastorear, ele ficou para discursar na catedral. E ele disse assim no seu discurso, estava todo o clero reunido, e o arcebispo estava na cátedra sentado, e ele foi discursar. Ele disse, senhor arcebispo, bom pastor dessas ovelhas, o senhor traz consigo um cajado. Esse cajado foi feito para pastorear. Nós pedimos insistentemente que esse cajado seja usado para trazer a ovelha e não para bater nelas, porque o cajado faz assim, aquele cajado faz assim, que é para trazer a ovelha, para resgatar a ovelha, para chamar a ovelha, para conduzir a ovelha. Não é para dizer simplesmente que eu governo. Não tem sentido aquele cajado se não for para trazer, para somar, para cuidar do rebanho e muito mais. As que estão no aprisco estão seguras, mas as que estão lá fora ainda precisam de muito cuidado. E quando o pastor não traz assim, com o seu cajado, que a gente chama báculo, ele, se necessário, ele tem que colocar nos ombros, porque ou ela está muito doente, ferida, ou ela é muito pequena, órfã. Então o bom pastor, ele não só conduz a ovelha com os cajados, ele as põe nos ombros.
E neste contexto pastoril, que é um contexto vocacional, nós somos chamados a carregar os nossos irmãos nos ombros. E aqui Jesus diz assim no Evangelho de hoje de João: as ovelhas escutam a voz, porque o pastor conhece as ovelhas pelo nome, ele as conhece. O pastor precisa conhecer as suas ovelhas. Você ficaria muito triste, Ivone, se eu lhe encontrasse na rua e dissesse assim, eu já te conheço há muitos anos, e dissesse assim: ei, psiu, venha cá. Não seria educado, mas se o senhor dissesse assim: Dona Ivone, tudo bem? O nome, é preciso reconhecer pelo nome. Cada ovelha é uma ovelha, cada ovelha é diferente da outra. Nós não somos apenas um aprisco de muitas ovelhas. Nós somos ovelhas que nós vamos nos conhecendo. É claro que é quase que impossível que o Padre Robson e a gente conheça todo mundo pelo nome, mas depois de um certo tempo você acaba conhecendo pelo nome mesmo, não é? E é tão importante, porque quando chamamos pelo nome, quando alguém é chamado pelo nome a exercer uma missão, é um chamado especial. Você não é chamado à vocação religiosa assim. Alguém tem que te chamar, alguém tem que te fazer o convite, alguém tem que dar um testemunho, alguém tem que dizer sobre. Você não é chamado à vida sacerdotal só porque achou bonito, mas alguém tem que dizer: venha experimentar dessa vida também. A vida matrimonial, a mesma coisa. E assim, a vocação do pastoreio não é uma vocação fácil. Ser pastor e pastora, porque nós somos pastores e pastoras, desde pastorear a sua casa, a sua família, até o pastoreio na vida da igreja, na vida social. Então, o Senhor é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor. Jesus conta-lhes esta parábola e repete contando para nós nessa noite. Em verdade ele diz: eu vos digo, e é a verdade que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E esta porta está sempre aberta. Irmãos e irmãs, que a igreja de Cristo faça a mesma coisa. A igreja é a porta, ela representa o bom pastor, ela representa aqui na terra o pastor amado, o pastor filho de Deus. Ela não pode nem fisicamente deixar as portas fechadas, e nem eclesialmente, e nem no contexto pastoral. Não podemos fechar as portas. As portas têm que ser abertas, elas têm que abrir-se para o acolhimento da vida eclesial. Depois, cada ovelha que passa por essa porta deve receber um tratamento especial, porque cada uma traz uma história, e uma história diferente. Um traz uma história mais triste, outro uma história mais dolorosa, outro uma história de mais alegria, mas é sempre uma história, é sempre um contexto histórico, e é dentro do contexto histórico que a igreja se faz presente. E hoje nós não temos mais essa vida pastoril, nós quase não vemos, porque nós estamos na vida urbana. Se não é assim horizontal, os bairros são verticais. Mas quanta ovelha, quanta gente batizada, quantas pessoas que denominam-se católicos, quantas pessoas que deveriam ouvir essa mensagem de hoje, esse evangelho, e dizer: será que eu estou perto do meu pastor? Será que eu passei mesmo pela porta? Será que eu pertenço a esse redil? Será que eu me considero pertencente ao redil? Eu fui batizado, fui crismado, fiz a primeira Eucaristia, recebi os sacramentos do pastoril, na vida eclesial, participo. Mas como que é a minha vida? Como que está a minha ação pastoral? A ação pastoral será que ela deve ser só do sacerdote, das religiosas?
Será que não deve ser de todos? Será que os leigos não devem aproveitar mais o protagonismo e ler mais os documentos da igreja e ficarem mais afiados para exercer o ministério pastoral? Uma igreja não é toda ministerial? E não é assim que a igreja era? E não é essa igreja que o Papa Francisco vem tentando colocar na nossa cabeça? É a igreja que sempre foi. Ele não está dizendo novidade nenhuma. Ele está dizendo aquilo que o Evangelho diz. Quando ele diz assim, a igreja precisa voltar às fontes. Precisamos fazer com que as mulheres, elas possam dar mais na igreja, serem mais valorizadas. Precisamos resgatar a juventude, as crianças. E isso é tudo vida pastoril. Todos nós temos a missão pastoral. Todos nós temos a missão de ser porta, para que irmãos nossos e nós mesmos façamos a experiência com o bom pastor. O bom pastor dá a vida. O bom pastor, se a gente for colocar aqui as características do verdadeiro pastor e as características do falso pastor, é muito fácil você detectar quem é verdadeiramente o bom pastor e quem não está sendo o bom pastor. E tem tantos pastores por aí que se denominam pastores, mas na verdade não estão pastoreando é nada. Estão pastoreando a si mesmo, estão engordando a si mesmo. Sempre tem algo por trás. Então isso não é pastoreio. O pastoreio está na base do amor, está na base da acolhida, está na base da generosidade. E assim as pessoas vão tomando gosto, porque se não tiver gosto, se não degustar da palavra de Deus, se não se sentir bem, você não consegue vivenciar essa vida com o bom pastor. É necessário que seja uma vida de muita mansidão e humildade. Sobre tudo isso, cada um na sua missão, na sua função a que foi chamado, na sua vocação, e exercê-la com humildade e fazer com que todos possam realmente participar deste grande redil, neste dia do bom pastor. Aí eu fecho com outro pastor em Vitória. São tantos pastores que já conheci. Um outro pastor em Vitória estava almoçando. Esse pastor era muito conhecido nosso, muito amado. Ele estava almoçando e então disse seu auxiliar: e o que o senhor fará agora depois do almoço? Ele dizia: eu irei visitar a grande São Pedro. Mas agora com esse sol quente, o senhor não vai fazer a cestazinha, não vai tirar um descanso? Eu disse: não, se eu que sou pastor não for minhas ovelhas, elas não vão vir a mim. E foi lá Dom Silvestre para ver a grande São Pedro, que a gente chamava de São Pedro Lixão, porque se jogava o lixo lá. E lá começou as comunidades, ele começou a fundar uma paróquia, naquele dia, mas ele mesmo foi. Então o pastor precisa conhecer o seu rebanho, conhecer, não é só conhecer a geografia, não, é ir conhecendo cada dia a realidade do seu povo e a realidade das suas ovelhas. Será que alguns irmãos nossos de outras denominações têm esta intenção bíblica? Alguns têm, certamente, não duvido. Estamos chegando à semana da unidade dos cristãos, e aqui mesmo nós temos uma convivência maravilhosa com a igreja luterana e a igreja presbiteriana, uma convivência de anos de pastoreio. Não duvido, mas existem também alguns casos que deixam a gente triste, e até mesmo na nossa igreja católica. Mas façamos a nossa parte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.